como é que se constrói um reino a partir do caos, hein? Hoje, a gente vai mergulhar na épica luta política de O Trono Ameaçado e tratar ela como uma verdadeira aula sobre como se constrói um Estado e qual o custo real do poder. É uma história de pura estratégia, de brutalidade e, claro, da transformação de um jovem nobre em um rei implacável. Essa frase aqui, do jovem Duque Jacinto, ela captura um momento perfeitamente. Ele tinha acabado de peitar a nobreza e sabia, não tinha mais como voltar atrás. A frase dá o tom para a história inteira, uma série de decisões sem volta que vão escalando o conflito cada vez mais. E o problema central começa exatamente aqui. Temos um duque recém-coroado, o Jacinto, que herda um reino que é, sim, muito próspero, mas também super frágil. E quase que imediatamente a autoridade dele é desafiada na cara dura. A nobreza simplesmente ignora a coroação dele e não aparece. Um ato de desafio, assim, claríssimo. E o que é que está no centro dessa disputa toda? O tal fruto das Hespérides, que é basicamente a base econômica do reino inteiro. E olha, não é só uma fruta não. É o recurso que financia os exércitos, que constrói os castelos e que dá ao duque o poder de sonhar com o Estado moderno. É o grande prêmio dessa guerra. No fundo, o conflito é um choque de mundos. De um lado, a gente tem a visão do Jacinto, de um Estado centralizado, moderno, onde o poder vem do rei. E do outro, a tradição da nobreza, que defende com unhas e dentes seus antigos direitos e seus privilégios feudais. É o moderno contra o antigo, e essa colisão vai ser violenta. E essa tensão política não fica só no campo das ideias, não. Ela explode numa rebelião aberta. Os nobres mais poderosos, que viam o Jacinto como um jovem fraco e ambicioso demais, resolvem agir. Eles não vão só resistir. O plano é derrubar o cara. O que torna essa rebelião tão perigosa é que cada líder ali tem uma motivação diferente. O Calféreo quer poder, o Leone quer vingança, é algo pessoal. E o Jasdun, que talvez seja o mais esperto de todos, vê a guerra como uma oportunidade de negócio, sabe, para fundar o próprio reino. Essas agendas todas misturadas tornam a aliança deles bem instável. E a agressividade deles é bem clara. Não tem papo, não tem negociação. A intenção declarada é arrancar o jovem duque de sua cova e derrotá-lo na marra. Essa cova é o castelo de Alcípolis, que era tido como impenetrável, e o plano é forçar ele a sair de lá para a batalha. Mas olha só, essa não era uma guerra qualquer. A genialidade do Jacinto e dos conselheiros dele foi entender que a batalha não ia ser vencida só com espadas. A guerra foi travada em 3 frentes diferentes: a militar, a cultural e a religiosa. Na frente militar, a gente vê uma inovação que é, assim, radical. Em vez de depender dos nobres, o Jacinto usa a riqueza do reino para financiar um exército de cidadãos, gente comum que era paga para lutar pela coroa. Isso por si só já desafia toda a ordem militar feudal da época. Essa aqui talvez seja a frente mais sutil e ao mesmo tempo a mais importante. A coroa investe pesado em controlar a cultura. Sabe aquelas canções populares? Foram adaptadas para louvar o duque, e a universidade, mesmo cheia de intriga, vira uma ferramenta para formar funcionários leais ao Estado e não à nobreza. E um dos próprios nobres, o conde de Almiana-Vuotti, resume a situação perfeitamente com essa frase: tudo vem da cultura. Ele é um dos poucos que percebe de onde vem o verdadeiro poder do Jacinto, do controle sobre o imaginário do povo. Ele entende que a guerra, para eles, já estava perdida muito antes da primeira batalha. E por último, a frente religiosa. Os dois lados usam a igreja para validar sua causa, para dizer que Deus está do seu lado. O arcebispo Leone apoia os rebeldes, enquanto o tio do Jacinto, o cardeal Mateus, usa sua influência gigantesca em Roma e no reino para garantir que Deus, pelo menos oficialmente, estivesse do lado da coroa. Mas essa vitória do Jacinto teve um preço, e um preço muito alto. Não foi uma conquista limpa, não foi nobre. Foi uma vitória forjada na traição, na perda pessoal e em atos de crueldade que transformaram aquele jovem duque para sempre. A escalada da brutalidade foi rápida e sem piedade. Em pouco mais de um ano, a guerra endurece o Jacinto de um jeito absurdo. A perda do irmão Otacílio, primeiro para a traição, depois para a morte, é um golpe devastador que empurra ele ainda mais para a escuridão. Esse pensamento do Jacinto, depois de torturar o conde de Sesventui, é de arrepiar. Aqui não tem mais idealismo. É o momento em que ele percebe, e talvez até se assuste,
com a própria capacidade de destruição, uma ferramenta que ele agora sabe que precisa usar para vencer. Com a vitória militar na mão, o Jacinto não para. O objetivo final dele nunca foi só ganhar a guerra, mas sim redesenhar completamente a estrutura de poder do reino. Ele queria garantir que uma rebelião como essa nunca mais pudesse acontecer. O caminho dele para o poder absoluto seguiu 3 passos bem claros. Primeiro, a vitória no campo de batalha. Depois, a jogada de mestre política com o decreto de anistia. E, por fim, a destruição física dos símbolos do poder feudal, os castelos dos inimigos dele. E é no decreto de anistia que a gente vê a verdadeira astúcia do Jacinto. Parece um ato de misericórdia, né? Mas na prática, é uma aniquilação política. Ao dar o perdão só pela linhagem feminina, ele quebra a sucessão dos pais para os filhos homens da nobreza, deserdando legalmente uma geração inteira de rivais, sem precisar derramar mais uma gota de sangue. Genial e cruel. E tudo isso nos leva à questão central de toda essa história. A jornada do Jacinto não é só sobre como ganhar uma guerra, é sobre a própria natureza da realeza, sobre o que é preciso para ser um rei de verdade. Essa reflexão que o Jacinto faz sobre o pai dele é a chave de tudo. Ele percebe que o pai, ao tentar agradar os nobres, ficou politicamente impotente, aleijado, como ele mesmo diz. Jacinto aprende com esse erro. Um trono ameaçado não pode ser só herdado, ele precisa ser conquistado, dominado. E é essa pergunta que fica no ar. O Jacinto venceu a guerra. Ele derrotou todos os inimigos no campo de batalha. Mas isso faz dele um rei? Ou ser rei é algo mais? Algo que vai além da vitória militar? E aqui vem a resposta dele. Para Jacinto, a guerra não acaba com a rendição do último exército. Não. A verdadeira guerra civil é a destruição contínua do sistema antigo de poder e a construção de um novo, com ele no centro de tudo. Só quando essa transformação estiver completa, aí sim ele vai se considerar finalmente um rei.